Olá, bem-vindo ao podcast Escritolândia Está no Ar. Esse canal que tem como objetivo levar para você muito conhecimento, muita informação, muito conteúdo sobre como produzir, como elaborar e como criar um escritório corporativo, um escritório de trabalho coletivo, um ambiente de reunião e, por que não, também um ambiente de home office. Hoje nós temos uma entrevista especial com o Guilherme Pinheiro, da Adaptiva Engenharia e Construções. Então, vamos dar boa tarde então, ao Guilherme Pinheiro, que vai falar um pouquinho sobre a empresa. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, começar agradecendo o convite de estar aqui. A gente sempre fica muito feliz em poder falar um pouco mais do nosso trabalho. Então, meu nome é Guilherme, como já foi comentado, eu sou engenheiro, sócio engenheiro da Adaptiva Engenharia. Hoje, a Adaptiva Engenharia ela conta comigo e mais um sócio, que também é engenheiro, e de equipe de trabalho, de obra, a gente tem mais ou menos 12 pessoas, que é um número variável, de acordo aí com a época do ano, com a demanda e tudo mais. Fora isso, a gente conta com vamos dizer, uma seleção de mais de 50 fornecedores externos para serviços específicos, seja perfurações, eletricistas, pintores e tudo mais. Então, com todo esse pessoal, toda essa mão de obra especializada, a gente hoje consegue atender 100% da demanda do mundo corporativo com relação à obra. Ou seja, chega para a gente um projeto e a gente não precisa de mais absolutamente nada até entregar um resultado 100% completo. Então, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa aqui dentro dessa troca de ideia aqui do podcast, é bem assim que funciona, né? Você falou aqui que você faz a ambientação e faz a construção e faz reforma, digamos assim, de ambientes de trabalho coletivo, dentro de estruturas comerciais, né? A gente fala de reforma porque é uma sala ou uma loja que já existe e você vai fazer a implantação toda nova desse ambiente, né? Então, eu te pergunto assim, isso é mais difícil você pegar um espaço desses que já existe alguma coisa e mudar tudo do que construir do zero. Como funciona isso, Guilherme? Com certeza. Hoje, se tu comenta com alguém sobre reforma, a principal lembrança que a pessoa vai vir à mente vai ser problema, vazamento, incompatibilidade, vai ter problema de atraso. Enfim, reforma hoje é um sinônimo aí de algo negativo. Então, mais ou menos aí 5 anos atrás, a gente se juntou com o propósito de dar uma nova cara para a palavra reforma com o foco da reforma corporativa. Então, a gente gosta de imaginar hoje que a gente é praticamente um sócio do investidor, do comerciante, do empresário no que tange a obra. Então a gente busca aí tirar toda essa parte negativa de incomodação, de mão de obra que não é especializada, que é um marco do setor da construção, essa informalidade. A gente tenta buscar pegar tudo isso para o nosso lado, oferecer uma mão de obra especializada com foco em orçamentos assertivos, planejamentos que podem ser cumpridos, para deixar então o comerciante, o investidor, o empresário focar no que é mais importante, que é o negócio dele. Até por isso mesmo adaptiva, né? Porque é uma adaptação, né? Você adaptar um determinado espaço para uma ampliação de uma loja, de um estabelecimento, ou adaptar aquele determinado espaço para um outro segmento, né? Isso é até desafiador, né, Guilherme? Porque eu me vejo assim, eu vou construir, eu pego um espaço que não tem nada e vou levantar uma obra, um projeto desde sua fundação, né, me dá uma tranquilidade. Fazer uma alteração, adaptar algum espaço já é um pouco mais complexo. Agora, adaptar um espaço que seja comercial durante um determinado período, aí você começa a envolver uma série de coisas. Veja só, aí você que está nos ouvindo agora, o tamanho do desafio que é ser um profissional desta área, porque ele vai estar entrando diretamente no financeiro de uma determinada empresa. Se a empresa vai só fazer um upgrade dentro do seu espaço, ela vai precisar se recolher, se adaptar num determinado cantinho para que
o Guilherme e todos os seus parceiros aí possam fazer esse upgrade, né? Então, com certeza. Muito desafiador, né? O desafio que o empresário ele enfrenta hoje em dia para construir o seu espaço não é pequeno. Vamos imaginar o seguinte: você tem uma laje corporativa num edifício comercial. Você já não pode fazer obra durante o dia. Então, o teu primeiro desafio vai ser encontrar fornecedores, construtores que aceitem trabalhar fora do horário. Ou seja, muitas vezes a gente teve casos, inclusive, onde o horário de trabalho era tão restrito como, por exemplo, meia-noite até às 6 da manhã. Então, não é qualquer empresa que tem uma capacidade até gerencial e logística para atender esses clientes. Então, esse seria o primeiro, um dos grandes e primeiros desafios. Imagino, né? Já é um adicional noturno que tem que estar em atividade aí, né? Com certeza. E daí tu tem problemas muito mais intangíveis, como, por exemplo, tu sendo uma empresa, muitas vezes tu vai recorrer a um fornecedor que é menos especializado nessa área, muitas vezes ele vai tentar levar vantagem, não vai te passar um orçamento tão correto como é, porque afinal você não entende de obra, o teu negócio é outro. Então a gente hoje conta aí com uma experiência e também vamos dizer, a credibilidade do mercado para poder oferecer um serviço quase que tailor-made para esse público específico. Eu imagino que o nosso podcast, Guilherme, ele tem como objetivo trazer aqui especialistas, né? Como eu falei na abertura aqui, são especialistas das mais diversas áreas, sejam especialistas na área de desenvolvimento de projetos, né? Assim como é o nosso amigo André Manara da Mais 2 Arquitetura e a Paula, né? E tantos outros profissionais de design e projetistas que trabalham em parcerias com a Escritolândia, trazer também soluções de especialistas dos fabricantes que trazem aqui as suas tendências e tudo mais, né? E os próprios especialistas da Escritolândia que vêm aqui falar da forma que eles atendem as pessoas quando chegam, que não é simplesmente vender um produto, e sim conhecer a necessidade daquela pessoa para oferecer o produto certo. Então, você contribui de forma assim, fantástica, com o título especialista, porque e merece assim tirar o chapéu para você, porque é uma atividade onde pode-se ter muitos aventureiros. Pessoas dizem, eu vou e faço, mas você, pelos cases, pelas indicações que você tem e até a forma que você está chegando até nós aqui, a gente sabe que você é um profissional qualificado, né? E essa tua atividade não é uma atividade que qualquer um faz. Eu estava imaginando aqui, enquanto você falava, Guilherme, a questão de tubulação, a questão de passagem de ar e de fios, né? E saneamento básico e tudo mais, dentro de uma edificação em que está levando dentro desse upgrade, né? Então não deve ser fácil não, né, Guilherme? Não, no final das contas, eu acho que tanto eu, como por exemplo o André, os projetistas, como até mesmo o pessoal da Escritolândia, depois de mais tempo de experiência, acabam se tornando, digamos, especialistas até no próprio negócio do cliente. Então, desde o início, antes de começar a mexer em qualquer coisa, tu tem que entender perfeitamente bem qual que é a demanda. Só que às vezes isso é um desafio. Qual que é a demanda do cliente? Às vezes nem ele sabe direito. Então, tu tem que saber também conduzir o cliente na direção de ele entender quais são os problemas dele para tu conseguir entregar uma obra, um projeto, móveis corporativos que sejam, que atendam essa demanda tão específica que é. A gente tem hoje projetos recentes, tanto em parceria com o André, como por exemplo com a Escritolândia, onde eram clientes que não tinham tempo, que não tinham uma equipe dentro da própria empresa, que tinham, vamos dizer, eram especialistas em problemas como tecnologia, qual telefone vai usar, qual lâmpada vai usar. Então a gente tem que ter ali uma polivalência no sentido de conseguir atender o cliente até mesmo quando ele não sabe o que ele quer, para deixar tudo previsto para depois funcionar. E eu ainda vou um passo além. Tu não só tem que imaginar onde o cliente está, mas também onde ele pode chegar. Então, hoje tu não pode simplesmente entregar uma obra, porque seria mais fácil também entregar uma obra para a situação onde o cliente está. Tu tem que deixar tudo previsto para que ele possa expandir, para que ele possa trocar a mesa de lugar, para que ele não tenha que passar por dificuldades quando ele mudar. Porque os negócios são mutáveis, até a própria pandemia mostrou isso pra gente.
Então a gente tem que se preparar, tem que se dedicar para conseguir atender ele não só no presente, como também no futuro. E falando em pandemia, Guilherme, o que você sentiu em relação assim ao período pós-pandemia? Pós-pandemia houve esse processo de retorno de algumas atividades, a gente sabe disso, né? E essas atividades que voltaram e que começaram a ampliar o seu espaço corporativo, aqui pela Escritolândia com o mobiliário, a gente percebeu assim que houve uma certa mudança de até tendência, né? Alguns espaços eram mais fechados, as pessoas agora começam a trabalhar em espaços mais abertos, existe um espaço de descompressão e outras coisas assim que se adaptaram a esses novos tempos. E dentro da sua área, como essa ampliação, esse upgrade de espaços, você sentiu alguma adaptação nisso? Sim, foi bem nítido para a gente que todo o segmento mudou. A gente sentiu também a mesma coisa que você comentou, das tendências que existem, mas o que impactou diretamente na construção foi que foram previstas, existem novas infraestruturas que devem ser previstas. Um exemplo clássico hoje é, por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui. Hoje, empresas têm lugares para gravação de podcast, gravação de vídeo. Isso inclui toda uma nova infraestrutura necessária. E, pelo outro lado, também com a pandemia, vieram exigências novas, até legislativas, de, por exemplo, qualidade do ar, ventilação, toda essa troca, distâncias mínimas diferentes. Então, isso tudo a gente teve que se adaptar para conseguir atender. Foi um grande desafio, né? Mas não só para a gente, como para todo o segmento, mas também a gente vê hoje, 2 anos aí depois, que as mudanças já estão consolidadas e o pessoal voltou realmente a investir nos ambientes. Então, Guilherme, queria assim, escutar de você alguns cases, né? Antes da gente encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho assim, do que você e a sua empresa assim, têm feito no mercado aqui da Grande Florianópolis. Legal. Eu vou contar 2 casos. Nos 2 casos, até aproveitando o local, foram todos os móveis corporativos fornecidos pela Escritolândia, e nos 2 casos o projetista foi o André. O primeiro caso foi uma laje corporativa no centro de Florianópolis, 350 metros quadrados, mais ou menos, onde o cliente tinha uma necessidade muito especial. Ele não queria mexer no chão. Era um piso, até um piso normal, feio, mas era um cliente que ele tinha um receio muito grande de mexer muito na estrutura da sala, para depois, na hora, se um dia ele tiver que entregar a sala, ele não tem um gasto exorbitante recompondo isso. Então existia ali o briefing, que era o quê? Não mexe no piso. Pensa 350 metros. 350 metros. E tinha salas de reuniões, tinha mesas de trabalho, mesas compartilhadas. Era muita infraestrutura pesada, mas tu não podia passar nada pelo piso, que muitas vezes é a primeira alternativa que tu enfrenta. Olha então, os desafios aí. Foi uma obra assim que criativa, no mínimo, para não dizer mais, criativa. Foi 1000 soluções diferentes para se conseguir, e se conseguiu. Entregue a minha parte. Veio o pessoal da Escritolândia, montaram todas as mesas, montaram, remontaram, que o cliente também mudou de ideia, então isso faz parte do negócio, né? Ele vai vendo lá as coisas acontecendo, às vezes muda de ideia. Montamos, resultado, 300 e poucos metros quadrados montados e entregues em 2 meses. O resultado foi tão bom que o mesmo cliente nos contratou para fazer no mesmo prédio, só que em outro andar, um novo segmento da empresa dele. E como obra corporativa é interessante, né? Nesse andar que a gente tinha acabado de entregar, aquilo era a vitrine da empresa. Ou seja, era tudo ótimo, era isolamento acústico. Nesse andar, nesse novo andar, era um andar voltado para a produção. Então, era toda uma nova demanda. Não era, digamos, o objetivo não era tanto estético, era mais produtividade. Só que, mesma situação. Não pode mexer no piso. Lá vamos nós de novo, e busca. No final das contas, também, 60 dias depois, entregue, cliente satisfeito, vamos para a próxima. Então, pessoal, vou encerrando aqui, tá? Obrigado, Guilherme Pinheiro, da Adaptiva Engenharia Construções, que vem nos prestigiar aqui com o seu conhecimento, mostrar o quanto especialista ele é
e esse especialista vem somar junto aos profissionais que trabalham da Escritolândia, aos parceiros da Escritolândia, que tem como proposta levar para você conhecimento, conteúdo e atender você dentro das suas reais necessidades. É um atendimento em que você se sente realizado, que tem as melhores experiências. E o podcast Escritolândia está no ar, tem esta proposta também, levar para você conteúdo e informação nas mais diversas áreas que compõem o universo corporativo. Obrigado, valeu e até mais. Obrigado aí, Guilherme. Eu agradeço de novo o convite e precisando estamos aí. Falou, até mais. Escritolândia tá no ar.